Olá, tudo bem? A paz seja contigo, né? Meu nome é Jorge e esse é o canal do Auxílio Bíblico. O objetivo desse canal é fazer com que você possa compreender um pouco melhor a respeito de Jesus, a respeito do Evangelho da Salvação, a respeito das doutrinas bíblicas e também ajudá-lo a ter uma vida cristã reta, digna, satisfatória diante do Senhor, de forma que você possa agradá-lo durante a sua caminhada aqui na Terra. Bom, dito isso, pegue o seu caderno, pegue a sua caneta, faça as anotações necessárias conforme, né, o estudo for sendo desenvolvido. Anote os versículos, anote os textos que forem falados, anote aquilo que te chamar a atenção, para que depois, posteriormente, você possa estudar, possa se aprofundar, né, dentro dos conceitos que forem sendo explicados, e também para que você possa ver se os textos estão dentro dos seus devidos contextos, ver se o ensinamento é coerente. E o meu conselho para você é: ouça de tudo, retenha aquilo que for bom para a sua vida, né? Então, se realmente saírem coisas boas desse vídeo, que você possa reter, possa aplicar no seu dia a dia, porque certamente isso vai trazer crescimento espiritual e vai trazer uma vida mais profunda com o nosso Deus. Amém? Dito isso, vamos fazer uma breve oração para que nós possamos consagrar esse tempo ao Senhor, né? Tudo que começa com oração vai bem, e eu quero muito que esse vídeo vá bem para a glória do nosso Deus, não é verdade? Oremos então. Em nome de Jesus, Pai, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia, mais uma vez nós queremos louvar e engrandecer ao teu santo nome. Quero te pedir neste momento que a sua bênção seja derramada sobre as nossas vidas, que o Senhor esteja conduzindo esse tempo de estudo, esse tempo de ministração da tua palavra, e que realmente, Pai, esse auxílio de hoje ele possa ser um instrumento de bênção para que o teu povo seja edificado, para que as pessoas que venham assistir esse vídeo possam crescer espiritualmente, possam conhecer um pouco mais a respeito de ti, daquilo que o Senhor ensina para nós, e que no nome de Jesus, Pai, o Senhor esteja fazendo que haja um alinhamento de pensamento, um alinhamento de intenções do coração, de forma que nós possamos ter vidas retas e dignas diante do Senhor, e de forma que as nossas palavras sejam também palavras que te agradam. Nos ajuda nas nossas fraquezas, nos fortalece com tua graça, nos livra de todo tipo de mal. É aquilo que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Então, beleza, vamos começar então o nosso estudo de hoje, né? O tema de hoje é Jesus, o Verbo da Vida, e o texto que vai ser o nosso texto base vai ser o Evangelho de João, do capítulo 1, versículo 1 até o 5, tá bom? Então vamos lá, vamos falar algumas coisas a respeito disso e vamos começar lendo aqui o verso 1 e 2 do Evangelho de João. Tá aqui a minha Bíblia aqui embaixo, né? Vocês não estão conseguindo ver. Tá meu caderno de anotações aqui do lado também, para estar me ajudando ali com o direcionamento desse vídeo. E espero que seja uma bênção para a sua vida, tá bom? Então vamos lá. Diz o seguinte, né? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Olha que interessante, né? João ele começa o seu evangelho de uma maneira assim, digamos, diferente dos outros evangelhos quando nós comparamos, né? Ele compara Jesus ao Verbo, né? Ele chama o Verbo e na verdade Jesus é o Verbo da vida, né? O Verbo no sentido dele ser a expressão da palavra, a expressão daquilo que Deus ele é e daquilo que Deus tem no coração. Então por isso Jesus é chamado dessa forma. Jesus é a expressão exata daquilo que é Deus, né? Só que em figura humana, e ele é a expressão exata do amor, da misericórdia, da bondade, do perdão, de tudo aquilo que Deus ele tem para nós, né? De tudo aquilo que Deus ele é e expressa pelas nossas vidas, nós podemos encontrar isso através de Jesus. Então esse é o primeiro ponto aqui que nós devemos saber, né? Que Jesus ele é a expressão máxima ali da presença de Deus. A gente vê isso, por exemplo, em Hebreus, né? Hebreus 1 e 2 fala que no passado, ou seja, no Antigo Testamento, Deus falou conosco
conosco através dos profetas, né? Mas hoje ele fala conosco através do Filho, através do seu próprio Filho, que é a expressão exata de tudo aquilo que ele é e de tudo aquilo que ele deseja para nós. Então, se nós quisermos conhecer a Deus, devemos conhecer primeiramente a Jesus, que é a expressão exata dele. Em outro texto, né, ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? Jesus falando isso. Ou seja, só conseguimos chegar até Deus, só conseguimos chegar até o Pai através de Jesus Cristo, e é nele que nós devemos focar a nossa atenção para sabermos um pouco mais o porquê do que isso acontece, não é verdade? Bom, dito isso, né, na sequência a gente vê lá, no princípio, né, ou seja, no princípio de todas as coisas, né? João ele começa falando que no princípio era o verbo, ou seja, antes de existir todas as coisas, Jesus já estava ali, né, juntamente com Deus, em comunhão íntima, em comunhão pessoal. Ele é também Deus juntamente, que vai falar que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ou seja, ele também é eterno, ele também é divino. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. E ele estava ali, participante da criação, participante de toda aquela situação que aconteceu no princípio de todas as coisas. E ele nos acompanha, né, desde ao longo da nossa história e vai estar lá. Depois do fim da nossa história, do fim da existência, do fim da era dos homens, ele vai continuar pela eternidade, porque ele é eterno, né? Ele não tem princípio de dias e também não haverá fim de existência. Então isso é muito importante que nós saibamos também. Jesus ele é uma pessoa peculiar. Ele é mais do que um simples ser humano, né? Ele é mais do que uma simples pessoa que foi uma boa pessoa, que nasceu, que viveu durante seu tempo e acabou morrendo. É muito mais do que isso. É o próprio Deus que se fez carne, que se fez homem e que caminhou conosco para que nós pudéssemos aprender a respeito da salvação, a respeito da vida eterna e a respeito da vontade de Deus para conosco, né? Deus falando conosco através do seu próprio Filho. Então é outra coisa que nós devemos ter em mente, saber que realmente Jesus ele está no controle de todas as coisas, que tudo que ele fez, tudo que ele viveu, existia um propósito, existia um chamado, e esse propósito é trazer a salvação para todo aquele que nele crê. Então, esse é um outro ponto importante, né? Jesus ele estava no princípio de todas as coisas, ele era o Deus Todo-Poderoso, ele saiu ali da questão, ele abriu mão da sua glória, ele se fez carne e habitou conosco, em graça e em verdade, né? Como diz aqui no próprio Evangelho de João, no versículo 1, no capítulo 1, no versículo 14. Então, esse é um outro ponto que nós devemos atentar. Outra situação que nós vemos aqui é que a Bíblia faz uma separação, né, entre Deus e o Verbo, né, entre o Pai e o Filho. Ou seja, embora eles sejam pessoas diferentes, não são deuses diferentes, né? A gente fala que é a questão da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, né? São os três que se manifestam como pessoas distintas, pessoas diferentes, mas formando uma unidade tal, em tal comunhão, que se tornam um único Deus. Então, quando nós falamos do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, daquele que comanda o universo e que é a autoridade suprema sobre todas as coisas, nós estamos falando do Deus Pai, Filho e Espírito Santo ao mesmo tempo, né? É o Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo que se unem e fazem com que tudo funcione, com que tudo seja sustentado e que nós, né, possamos estar na presença dele, adorando e bendizendo por conta desse poder e dessa glória que nos é revelada. Então, esse é um outro ponto importante que a gente deve entender, né? Mais para frente a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa questão da Trindade, a respeito da divindade de Cristo, a respeito de todas essas questões, mas por enquanto a gente vai focar mais no ponto básico, né? Saber que Jesus é Deus, que ele é juntamente com o Pai, juntamente com o Espírito Santo, três pessoas distintas, mas formando um único Deus. A gente vê, por exemplo, essa história lá quando Jesus ele vai ser batizado, né, no capítulo 3 de Mateus, por exemplo. Jesus ele vem até João Batista, ele desce as águas do batismo, assim que ele sobe de volta e sai das águas, o Espírito Santo vem em forma de pombo e pousa sobre ele, e Deus fala dos céus: este é meu filho amado, a quem me comprazo, né? Ou seja, as três pessoas se manifestando ali
juntamente, de forma separada, de forma distinta, mostrando que são pessoas diferentes. Jesus também, por exemplo, ele nos ensina na fórmula do batismo que nós devemos ir por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, batizando em nome dos três, né? Não três deuses diferentes, mas um. Assim como diz lá em Deuteronômio 6,4, que ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? É o único Deus. Ou seja, a gente tem um Deus, mas três pessoas diferentes. Então é muito importante que a gente tenha essa separação clara na nossa mente. Claro que não temos nada que se compare a isso na nossa terra, né? Nós somos seres finitos e limitados, e Deus ele é infinito, ele é soberano, ele é poderoso, ele não se limita às nossas questões, ele não se limita ao nosso entendimento, e cabe a nós, né, primeiramente entendermos, a nós termos esse conceito no coração e depois irmos estudando a Bíblia, porque a Bíblia ela vai explicar muito a respeito disso, né, à medida que nós avançarmos nos nossos estudos e que isso fique bem claro na nossa mente. Amém? Ok. Dando sequência aqui na leitura, nós vamos ler agora o verso 3, que vai dizer o seguinte: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, né, Jesus ele participou ativamente da criação. Jesus ele participou ali de uma maneira muito firme, muito fiel, né? A gente vê, por exemplo, Deus ele falando ali num determinado momento, lá no livro de Gênesis, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele usa o verbo no plural. Não porque existam muitos deuses, mais uma vez, né? As três pessoas da Trindade elas estavam se comunicando, né? E falando, vamos fazer o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, nós também somos, embora sejamos seres únicos, somos seres tripartidos, constituídos de espírito, alma e corpo. Ou seja, nisso a gente tem essa semelhança com o Senhor. Somos seres que podem andar tanto no campo espiritual como também no campo físico. Embora no mundo espiritual nosso espírito esteja como morto por conta dos nossos delitos e dos nossos pecados, então a gente não tem a sensibilidade, a visão aberta, o conhecimento de tudo que acontece no mundo espiritual por conta dessa situação, por conta do pecado sobre as nossas vidas. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós vivemos uma experiência chamada novo nascimento, onde o nosso espírito ele é revivido, não na sua plenitude, a plenitude vai ser somente quando nós entrarmos na glória, mas nesse momento a gente pode ter algumas experiências com Deus de forma a percebermos o mundo espiritual à nossa volta, de forma que nós possamos perceber, por exemplo, a presença de Deus sobre as nossas vidas, principalmente quando nós estamos em períodos de oração, quando nós estamos em períodos de adoração. Tudo isso vai fazer com que a presença de Deus ela seja atraída e nós, de alguma forma, nós possamos perceber essa presença sobre nós. Uma presença que quebranta o nosso coração, que faz com que nós sejamos mais sensíveis, faz com que nós sejamos transformados e mudados para que possamos ter uma vida ali reta diante do Senhor. Então, nós somos seres tripartidos. E isso é ser a semelhança de Deus, né? Nós podemos ali ter essa comunhão com Ele, essa intimidade, mas desde que a barreira do pecado ela seja quebrada. Vamos falar um pouquinho também sobre essa questão um pouco mais para frente na sequência dos nossos vídeos. Isso também é um assunto bastante importante para que nós possamos estar discorrendo sobre ele. Mas Jesus, né? Então ele estava presente ali na criação. E ele criou todas as coisas, né? Juntamente com o Pai, juntamente com o Espírito Santo, ele fez parte efetiva da criação e vem sustentando a criação em todas as coisas. Um dos textos que nós podemos ver a respeito disso está em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 16, que fala que tudo foi feito por ele, tudo foi feito por intermédio dele e foi feito para ele, né? Ou seja, para glorificá-lo, para exaltá-lo, para engrandecer o nome de Jesus. Então, é uma outra coisa que nós devemos ter consciência, que ele fez parte de toda a criação e que toda autoridade está sobre a vida dele. Mateus 28:18, né, diz que toda autoridade me foi dada, tanto no céu quanto na terra, né? Então, ou seja, tudo foi dado tudo foi constituído ali por Jesus, né? Todas as coisas estão sujeitas à sua vontade, todas as coisas estão sujeitas à sua direção.
Hoje eu estava falando com outras pessoas, né, a respeito dessa questão, e a gente estava vendo a situação de Jesus estava sobre o mar. E de repente os discípulos, né, eles foram pegos por uma tempestade muito grande e ao caminharem com o mar, eles ficaram assustados, falaram: "Não, nós vamos virar, né? Nós vamos morrer". Chamaram Jesus: "Jesus, o senhor não se importa que nós pereçamos?" Jesus estava dormindo naquele momento. E Jesus acorda, ele vê a tempestade e ele fala: "Acalma-te", né? "Acalma-te, mar, acalma-te, tempestade". Repreendeu ali as forças que estavam atuando naquele momento e tudo se fez calmo, né? Fez-se uma grande bonança. Ou seja, Jesus ele tem autoridade sobre todas as coisas, sobre a natureza, sobre as forças, né, as forças das trevas, ele tem autoridade sobre as nossas vidas e aquilo que ele determina é aquilo que realmente acontece. Basta com que nós entreguemos a nossa vida a Jesus, que nós estejamos debaixo da sua direção, do seu propósito, e nós vamos ser bem-sucedidos em todas as coisas. Na sequência desse texto, nós vamos ler agora o verso 4 e o verso 5 para nós finalizarmos aqui o nosso estudo de hoje. Vai dizer o seguinte: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Olha que interessante, né? Aqui a gente vai ver um pouquinho falando sobre essa questão de luz e de vida, né? A luz aqui nesse sentido, principalmente no contexto do Evangelho de João, vai falar com relação a revelação, as pessoas que estão em trevas, sem Deus no mundo, sem conhecimento a respeito dele, né? Tendo suas próprias ideias, tendo suas próprias opiniões e seguindo pelo caminho que acha mais certo, de repente, quando Jesus ele entra na vida dessa pessoa, ele traz essa iluminação, ele traz essa luz sobre o entendimento da pessoa, de forma que ela possa ver o verdadeiro propósito de Deus, ele possa ver a verdadeira vontade de Deus para a vida dela e essa vontade expressa através de Cristo, né? Então, a luz ela ilumina, ela tira todas as trevas, ela tira a cegueira espiritual, ela abre o nosso entendimento para que nós possamos compreender realmente o evangelho da salvação, possamos compreender o mistério daquilo que Deus ele fez por nós, possamos compreender a nossa posição antes de Cristo e principalmente qual será a nossa posição depois que nós firmarmos uma aliança com Cristo. Então, tudo isso vem através da iluminação e da revelação que vem através do Filho, através de Jesus. Esse é um ponto também muito importante para a gente estar anotando e para estar guardando no coração. E o outro ponto é essa questão da vida, né? Quando ele fala que ele é a luz e era a vida, né? Ou seja, ele é a vida no sentido de que, até então, né, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Lá em Efésios 2 você vai achar o texto, né, do versículo 1 até o 9, ali tem todo um contexto ali para você poder verificar caso assim deseje. Mas a Bíblia fala, né, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O pecado ele faz de nós uma separação de Deus e faz com que nós estejamos mortos na presença dele. Mas ele veio para nos dar vida. Jesus ele veio para nos trazer vida, para fazer com que nós venhamos a ter a experiência real de novo nascimento, um ponto final na vida passada para termos uma novidade de vida a partir do momento que começamos a andar com ele. Então isso é muito importante que nós tenhamos esse foco nessa vida que Jesus traz para nós, né? A vida passada, a vida de pecado, a vida onde nós estávamos alheios a Deus e às suas promessas, longe da sua vontade, ela tem um ponto final. E agora as coisas que antigamente nós venerávamos, né, principalmente com relação ao pecado e aos seus prazeres, nós passamos a rejeitar. E o Deus que antigamente a gente ignorava, agora nós passamos a querer saber mais dele, querer conhecê-lo cada vez mais e termos intimidade com ele. Então há uma mudança radical, né? Quando nós realmente aceitamos a Jesus, ele bota um ponto final, faz uma divisória entre antes de Cristo e depois de Cristo nas nossas vidas. Então isso é muito importante, né? Que nós tenhamos essa vida, que nós busquemos essa vida, que nós possamos aprender um pouco mais dessa vida, para que nós possamos ter a experiência genuína de novo nascimento e para que nós possamos ter uma experiência de comunhão verdadeira para com o nosso Deus. Amém? Então,
Jesus é a pessoa mais importante, né? O que fica para nós hoje através desse estudo é que Jesus é a pessoa mais importante. Ele foi mais do que um simples ser humano, ele foi mais do que uma boa pessoa, ele foi o Filho de Deus que se fez carne e que expressou a vontade plena de Deus para a nossa vida, expressando seus atributos, o seu amor, a sua santidade, a sua justiça, a sua misericórdia, a sua bondade, e a partir daquilo que Jesus é que nós possamos, ao conhecê-lo, também conhecer a Deus e sairmos desse juízo que está sobre a nossa vida, dessa condenação que vem por conta do pecado e vivermos uma novidade de vida, uma vida plena, uma vida cheia da presença de Deus, uma vida cheia de propósito e uma vida pronta para servir ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então é isso, que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, clica aí no gostei, né? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que o evangelho possa ser propagado, para que o ensinamento possa ser propagado. Se inscreva no canal, né? Clica no sininho para você poder receber as notificações assim que um vídeo novo sair no canal e que também você possa visitar. Visita nosso site, né, o auxiliobiblico.com, visita também as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, /Auxílio Bíblico, e que o Senhor possa estar te abençoando grandemente através dos estudos que forem sendo postados aí nos nossos canais, tá bom? Deus abençoe a sua vida, fique na paz e tenha um excelente restante de dia.